Este é o professor Bruno Elias. Ele é pardo, tem cabelos pretos, lisos, curtos. Tem os olhos castanhos escuros. Usa uma barba e está com um óculos de armação quadrada. Está usando uma camisa básica, cinza claro. O professor está em pé à frente de uma parede verde. À sua esquerda, a televisão interativa. Olá, seja muito bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Elias, de História, e hoje nós vamos trabalhar com você o conteúdo Amazônia Colonial. Fica com a gente, vamos nessa! A nossa questão de hoje diz o seguinte: a ação da corte portuguesa no Vale do Amazonas foi mais visível, mais imediata, mais atenta a minúcias do que em outros pontos do Brasil. Em 1772, a Amazônia passava a construir um novo estado, sem sujeição ao vice-rei do Brasil e diretamente subordinado a Lisboa. Mais tarde, cogitou-se em criar ali um vice-reinado independente, e a autonomia da região pareceu sempre imposta pela consideração das exigências singulares da terra. Isso aqui é interessante para a gente fixar, hein? Exigências singulares. Quando ele vai para o comando da questão, ele diz o seguinte: no quadro das singularidades da colonização da região amazônica, ressaltam-se. Então, por aí de cara, a gente já identifica o comando. Ele quer aquilo que seja uma singularidade da colonização da região amazônica. Como assim uma singularidade? Uma coisa que seja específica, né? Seja muito própria do processo colonizador da Amazônia. E aí ele pergunta, ressaltam-se o quê? Será que foi a lavoura da cana-de-açúcar, e as atividades do bandeirismo? Será que foi isso? Que foi uma coisa específica aqui da Amazônia, que não aconteceu em outras regiões da América Portuguesa? Será que foi o caráter militar da ocupação e a exploração das drogas do sertão? Será que foi o contato com tribos indígenas e o cultivo do café? Será que foi a exportação de produtos primários e a importação de manufaturados? Ou será que foi a exploração aurífera e a instalação de centros administrativos? Para a gente fazer as considerações sobre isso, é interessante a gente pensar no seguinte. Vamos para a tela, vem comigo. Olha só, na colonização da Amazônia, nós temos um processo de exploração das chamadas drogas do sertão. E o que são essas drogas do sertão? Eram produtos, especiarias amazônicas que tinham propriedades diversas e que eram altamente lucrativas naquele momento. Então, isso é uma coisa muito própria da colonização da Amazônia, né? E aí, para você conseguir explorar as drogas do sertão, para você conseguir acessar as drogas do sertão, você precisava de mão de obra. E a mão de obra que vai ser utilizada vai ser a mão de obra indígena. Como é que, predominantemente, né, vai ser a mão de obra principal? Como é que esses indígenas eram recrutados? A primeira forma era o descimento. No descimento, eles pegavam o índio, eles traziam o indígena da aldeia de origem dele para as aldeias de repartição, as aldeias dos colonizadores. Teoricamente, isso era feito voluntariamente, mas na prática, eles eram coagidos, ameaçados, trazidos, né, das suas aldeias de origem. A outra forma de recrutamento dessa mão de obra indígena eram os resgates. O que era o resgate? O resgate é quando os colonizadores eles compravam prisioneiros de guerras intertribais, que às vezes acontecia uma guerra de uma tribo com a outra, e aí aquela tribo que perdia, os seus membros poderiam ser canibalizados, né, pela tribo vencedora, né? Então, o que acontecia? Esse colonizador ele podia, teoricamente, resgatar esses indígenas que estavam aprisionados para impedir que eles tivessem esse fim. E aí, na verdade, esses indígenas eram adquiridos, né? E eles eram transformados em escravos. O terceiro aspecto desse processo de recrutamento é as guerras justas. Na guerra justa, os colonizadores faziam uma guerra direta com a tribo indígena. E aí, nessa guerra direta com a tribo indígena, que tinha que ter autorização da coroa portuguesa, né, para poder fazer, não era bagunçado, eles tinham que ter uma autorização da coroa portuguesa para fazer a guerra justa contra uma determinada tribo. Então, quando eles conseguiam essa autorização, eles entravam em guerra direto com a tribo, e aqueles indígenas que eram capturados nessas guerras dos colonizadores com a tribo indígena, eles eram também escravizados. Então, esse processo todo é um processo que caracterizou
essa exploração dessa mão de obra aqui na região amazônica, né? Esse processo aí é um processo que vai marcar essa colonização, para justamente chegar até as drogas do sertão. E aí o que acontece? Aqui na nossa questão, a primeira, você vê que ela já dizia aqui, ó, que uma coisa específica foi a lavoura da cana-de-açúcar. A lavoura de cana-de-açúcar nós tivemos em outras regiões do Brasil, nós tivemos no Nordeste, por exemplo, né? Então ali na colonização do Brasil, nós tivemos a montagem da lavoura açucareira no Nordeste. Então não é uma coisa singular, não é uma coisa específica da Amazônia, né? Agora aqui não. Esse caráter militar da ocupação e essa exploração das drogas do sertão, aqui sim, nós temos uma coisa mais específica da região amazônica. O contato com tribos indígenas, isso aconteceu também em outros processos colonizadores, né? A gente sabe que em toda a América Portuguesa, os colonizadores tiveram contato com as tribos indígenas, não foi uma coisa específica da região amazônica. A exportação de produtos primários e de manufaturados não é uma característica desse processo. A gente vai trabalhar com a coisa do extrativismo, né? A extração das drogas do sertão e tudo mais. E a exploração aurífera não é uma característica singular da região amazônica, nem instalação de centros administrativos. A gente vai ver esse período da mineração, esse período do ouro, ele vai ficar em evidência lá no Sudeste, né? Não é a nossa característica central aqui na Amazônia, e muito menos característica singular. Logo, a nossa resposta é a letra B de bola dessa questão. Beleza? Agora, vamos para a nossa próxima questão. E a nossa próxima questão diz o seguinte: quando se aperceberam do valor comercial das especiarias assim obtidas, substitutivas das que Portugal trazia das Índias, um esforço deliberado se empreendeu para racionalizar e ampliar o negócio. Como a única forma factível de obter maior produção constituía a escravização dos índios para os compelir a um trabalho regular, isso foi feito. A maior dificuldade, porém, estava na contingência inevitável de deixar os índios soltos para juntar as cobiçadas especiarias que crescem ao acaso na mata infinita. Ou seja, eles precisavam dessa exploração dessa mão de obra indígena devido à natureza da atividade econômica que era desenvolvida aqui na colonização, mas ao mesmo tempo os indígenas tinham que ficar soltos na mata. Então era uma coisa aparente contradição. O excerto alude a um dos processos de colonização da região amazônica pela metrópole portuguesa. Os traços gerais da colonização do Brasil estão presentes na exploração da Amazônia, ganhando, no entanto, aspectos locais, como... E aí é interessante a gente perceber que, mais uma vez, ele está dando um comando específico. Ele quer aspectos locais. E aí ele diz, será que é um aspecto local a economia extrativista e a especificidade da organização do trabalho obrigatório? Será que é um aspecto local a montagem de um sistema agrícola de exploração e a importação de mão de obra? Será que é um aspecto local a extração de pedras preciosas na floresta e o emprego do trabalho livre? A criação extensiva de gado bovino e o uso da mão de obra das missões religiosas? Ou a importação de colonos portugueses e o emprego de trabalhadores mestiços? Vamos dar uma olhada na questão? Vem comigo. Olha só, para a gente relembrar esse cenário, é importante a gente saber que houve toda uma regulamentação da exploração dessa mão de obra indígena. Primeiro, a gente tem uma legislação chamada Sistema de Capitães de Aldeia. Nessa legislação, o índio ele vem recrutado das suas aldeias de origem através do descimento, do resgate e da guerra justa. O índio que vem pelo descimento é considerado livre. O índio que vem pelo resgate pela guerra justa é considerado cativo. Esse que é livre vai para a aldeia de repartição e de lá ele pode ser vendido para trabalhar para colonos, missionários ou para o pessoal do serviço real. Esse que fica como cativo, que vem do resgate da guerra justa, vai para o mercado de escravos e pode ser vendido para também colonos, missionários e serviço real. Depois, houve uma mudança na legislação, nessa questão da mão de obra indígena, e aí entrou o regimento das missões. No regimento das missões, nós continuamos tendo descimentos, resgates, guerras justas. O índio que vem pelo descimento continua sendo livre, o índio que vem pelo resgate, guerra justa, continua sendo cativo. Só que esse que veio para a aldeia de repartição, metade vai ficar retido e metade vai ser alugado, tá? E aqui, quem foi para o mercado de escravos, eles vão ser vendidos para os colonos, para os missionários e para o serviço real. Então esse processo, ele mostra como é que funcionava essa questão do recrutamento dessa mão de obra indígena. Como é que essa mão de obra indígena era recrutada? Havia uma legislação que regulamentava isso daí. Primeiro o sistema de capitães de aldeia, depois o regimento das missões, depois o diretório pombalino, depois o corpo de trabalhadores. A legislação ela foi oscilando ao longo do tempo, mas regulamentou essa questão da exploração da mão de obra indígena. Dito isso, o que a gente pode dizer que é uma coisa local da Amazônia? Será que essa economia extrativista é uma coisa específica da nossa colonização? E essa especificidade da organização do trabalho obrigatório?
Será que isso é específico nosso, organizar esse trabalho obrigatório dessa maneira como eles fizeram? Montagem de sistema agrícola de exploração. Aqui vai predominar um sistema agrícola de exportação, de exploração e importação de mão de obra? Não. Aqui a gente vai usar a mão de obra indígena que já está aqui e o nosso foco é o extrativismo, não é a agricultura. Extração de pedras preciosas também não é a nossa praia, não é uma coisa específica nossa, ainda mais trabalho livre. A gente viu lá que os indígenas, eles eram só o que vem pelo descimento é livre, o que vem pelo resgate guerra justa é considerado cativo. Criação de gado bovino também não é o nosso forte. O nosso foco aqui é extrativismo, né? E a importação de colonos portugueses e o emprego de trabalhadores mestiços também não é a nossa particularidade, porque a nossa particularidade é o predomínio da mão de obra indígena. Logo, ficou o que aqui pra gente? Ficou pra gente a letra A de amor. A economia extrativista, que é a exploração das drogas do sertão, e a especificidade da organização do trabalho obrigatório, que é justamente aquele processo que a gente viu agora há pouco de regulamentação dessa exploração do trabalho da mão de obra indígena, né? Através dos sistemas, das legislações que vieram depois, né? O sistema de capitães de aldeia, né? O sistema de regimento das missões, depois o diretório pombalino, depois o corpo de trabalhadores. Beleza, minha gente? Então, é isso, minha gente. Na aula de hoje, nós vimos essa Amazônia colonial, que é um assunto super importante para o vestibular da UEA. Uma coisa muito importante, siga o Preveste UEA em todas as nossas redes sociais. Vamos que vamos e até a próxima. Tchau, tchau.